Jambo Jambo, Hakuna Matata. So welcome to Zanzibar. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Alô, alô, sejam bem-vindos ao primeiro vlog sobre Zanzibar. Nesta série de 4 vídeos vou compartilhar tudo sobre umas férias de sonho nesta ilha tropical paradisíaca. As praias por onde passamos, os hotéis onde ficamos, a comida, os preços e muito mais. Espero que gostem. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana. A preparação de qualquer viagem começa sempre antes de entrarmos no avião. Devemos planear sempre tudo ao pormenor para que nada falhe, desde a marcação dos voos, à escolha dos hotéis, os lugares que queremos visitar, o seguro de viagem e toda a parte relacionada com a saúde. É importante viajar sempre com o seguro de viagem, pois, caso aconteça alguma coisa, o seguro pode sempre cobrir algumas despesas. Nós usámos a Yati para fazer o nosso, optámos pela opção Yati Standard e aqui podem ver algumas das coberturas incluídas no mesmo. Ficou um total de 217€ por 3 adultos para 18 dias. Agora, em relação à saúde, para ir a Zanzibar é preciso ter alguns cuidados e foi exatamente isso que viemos fazer hoje. Estamos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e tivemos a nossa consulta do viajante. Nesta consulta, a médica ajudou-nos com tudo o que precisávamos, informou-nos de todas as medidas que devíamos adotar antes, durante e depois da viagem. Tomar a vacina da febre amarela, da tifoide e da hepatite A foram as vacinas recomendadas, embora nenhuma delas seja obrigatória em Zanzibar. Cada vacina tem um custo de 20€. Essencialmente, reforçou a importância de fazer a medicação para a malária. Hoje, dia 31 de agosto, é o primeiro dia da medicação que vai ser feita durante 8 semanas. O primeiro comprimido deve ser tomado uma semana antes do início da viagem. O seguinte será tomado uma semana depois e assim sucessivamente, completando assim as 8 semanas. Cada caixa tem 8 comprimidos, dando assim para apenas uma pessoa e custa cerca de 6€. Por fim, relembrou também a medicação habitual de quando viajamos, não esquecendo do repelente, e alertou-nos sobre os cuidados a ter com a água e com os alimentos que ingerimos. Em relação ao drone, o que aconselho é vocês pesquisarem tudo sobre esse assunto relativamente ao país que vão. No nosso caso, o uso do drone na Tanzânia é permitido, mas temos que ter uma autorização aeronáutica tanzaniana e também é exigido o seguro de responsabilidade civil e, lá está, o operador tem que ter a habilitação para operar o mesmo. Dia 7 de setembro começou a nossa viagem. Tínhamos um longo caminho pela frente. Apanhámos 3 voos até chegar a Zanzibar. Para 3 adultos, os voos ficaram a 2.450€, ou seja, cerca de 815€ por pessoa, ida e volta. Para chegarmos a Zanzibar demorámos cerca de um dia. Chegámos por volta das 9h30. Assim que chegámos tivemos de ir fazer os vistos. Foi $50 por pessoa.
Dá para fazer em Portugal, mas nós optámos por fazer à chegada. Para o hotel apanhámos um transfer que ficou a $30 e a viagem foi cerca de 1 hora. Este foi o nosso primeiro hotel, fica no sul da ilha, em Pagé, onde ficámos 9 dias e pagámos cerca de $800 pelos 3. Como podem reparar, o quarto tinha 4 camas e nós éramos apenas 3. Quando reservámos o hotel no Booking, optámos por um quarto para 4 pessoas para ter casa de banho privativa, porque basicamente ao reservarmos só para 3, a casa de banho tinha de ser partilhada, logo o preço acabou por ser para 4 pessoas. Depois de chegarmos ao hotel e fazermos o check-in, fomos para a praia. Ficámos logo deslumbrados com a cor da água e com a cor da areia. Foi provavelmente das praias mais bonitas que nós já vimos. O almoço foi num restaurante no centro de Pagé. Pedimos um prato de calamares por 6.000 shillings, um de polvo por 9.000 e outro de camarão por 7.000. Para beber, optámos por uma água que foi 2.000 shillings e tudo isto ficou a um total de 24.000 shillings, ou seja, cerca de 9 euros. A seguir ao almoço fomos comprar um cartão de internet com 9,6 GB que ficou a um total de $15. Aproveitámos e acabámos por trocar dinheiro. Em Zanzibar, a moeda oficial deles é o shilling tanzaniano. 1 euro equivale a aproximadamente 2.600 shillings. No caminho de volta para a praia, estes macacos decidiram aparecer e dar-nos um olá. Ao final do dia, acabámos por ir passear pela praia, à beira do mar. São passeios onde nunca estamos sozinhos. Há sempre alguém que mete conversa, seja só para conversar, como para vender qualquer coisa. Este senhor acabou por ir connosco até ao hotel e fomos o caminho inteiro a conversar. Antes de irmos jantar, ainda fomos à piscina dar um mergulho. Para o jantar fomos ao Gonaru, onde comemos comida típica deles, a chamada pizza de Zanzibar. Pedimos batatas fritas por 2.000 shillings e 2 pizzas, uma de vaca e outra de frango, a 5.000 shillings cada uma. E ainda pedimos um wrap de frango por 5.000 shillings também. Para beber, pedimos uma água por 1.500 shillings e uma Sprite por 2.500 shillings. Tudo isto ficou a um total de 21.000 shillings, ou seja, cerca de 8 euros. No caminho de volta para o hotel, passámos por esta banca e acabámos por beber este sumo de cana-de-açúcar por 1.500 shillings. De manhã fomos até Jambiani, mal sabíamos nós o que nos esperava. Neste dia andámos cerca de 16 km. Jambiani é uma povoação ao lado de Pagé. Do nosso hotel até à praia foi 1 hora e pouco a andar, cerca de 5,5 km. Quando voltámos para Pagé já era hora de almoço e acabámos por almoçar na praia. O restaurante chamava-se Wasabi e pedimos apenas 2 pratos, cada um por 28.000 shillings, um de calamares e o outro de polvo. O almoço ficou por cerca de 21 euros. O resto da tarde acabámos por ficar pela praia e, ao fim do dia, fomos dar um passeio para o lado oposto de Zambiani. Para o jantar fomos a um rooftop. Pedimos 2 pratos, ambos por 17.000 shillings, um de calamares e o outro de bifes de frango. Para beber pedimos 3 sumos naturais, 2 de ananás e um de manga, a 5.000 shillings cada um. Ou seja, tudo isto por 49.000 shillings. Mas em comparação com outros restaurantes onde fomos comer, foi provavelmente o que menos gostámos, tendo em conta que o ambiente e os pratos ficaram muito aquém das expectativas, pratos muito pequenos e a qualidade não era ótima. Para a sobremesa, acabámos por ir comprar uns gelados, um de amendoim e o outro de tamarindo, ambos por 2.000 shillings, e um parecido aos nossos Magnus a 1.000 shillings. Começámos o dia às 7 da manhã com um mergulho na piscina, depois fomos tomar o pequeno almoço e seguimos caminho para a capital de Zanzibar.
Stone Town, uma cidade com muita história e que vocês não podem mesmo perder. Chegámos por volta das 10 horas, fomos direitos ao Darajani Market, um dos mercados lá da cidade. Acredito que não seja muito apelativo para muitos de vocês, mas aconselho que o visitem, porque é uma fusão de cheiros, de cores e de sabores. Depois de sairmos do mercado, metemos-nos a caminho do porto, para arranjarmos um barco que nos ia levar até a uma ilha. Aqui já estávamos a caminho da ilha, demorámos cerca de meia hora e pelos trechos ida e volta pagámos $15. Para entrar na ilha tivemos que pagar $4 por cada um de nós e mais $3 de taxa, ou seja, cada um de nós pagou $7. A visita começou pelo Santuário das Tartarugas. É surreal a quantidade delas e o tamanho que cada uma tem. À entrada dão-nos um molho de couves para depois as alimentarmos. É uma experiência inesquecível e que vale mesmo a pena. A ilha é chamada Ilha da Prisão. O seu nome vem do facto de terem construído uma prisão que serviria para os escravos, mas na verdade nunca chegou a ter essa utilidade. Na volta para Stone Town, como podem ver, a viagem não foi lá muito agradável, porque o barco não parava e estávamos constantemente a levar com água. Já em terra, a seguinte paragem foi o Forte Velho. Este forte foi erguido pelos árabes omanitas por volta de 1700, a partir de materiais de uma capela portuguesa. Hoje em dia, o interior do forte está transformado num mercado, notoriamente vocacionado para o turismo. Podem sempre entrar e dar uma vista de olhos porque a entrada é gratuita. Visitámos também a antiga alfândega, que hoje em dia é aproveitada para fazer exposições de arte. Passámos ainda pelo antigo dispensário. Há uns anos era um hospital e hoje em dia é uma clínica. Não tivemos a sorte de conseguir entrar, mas há dias em que isso é possível. O Museu dos Escravos é outro ponto que não podem deixar de visitar. A entrada é $5 por pessoa e vem com guia incluído. Começam a visita pela Igreja Anglicana. O guia fala-vos um pouco da história de Zanzibar para vos meter a par de tudo um pouco. Depois vão até esta escultura que retrata os escravos e aqui percebem que a escravatura não tem idades nem género. As personagens que aqui estão são crianças, homens e mulheres. Visitam ainda um anexo que era onde os escravos ficavam. Havia uma sala onde ficavam os homens, mas não estava aberta para visitas ao público. Acabámos por visitar só esta, que era onde ficavam as mulheres. E se eu vos disser que eram cerca de 50 mulheres, vocês acreditam? Pois, é isso mesmo, 50 mulheres numa sala deste tamanho. Esta vala que vem era para onde eram feitas as necessidades. Por fim, tem um museu que mostra detalhadamente o funcionamento do mercado de escravos. Zanzibar foi em tempos o centro do comércio de escravos.
que eram enviados para todo o mundo. Em 1909 foi quando aboliram a escravidão. Neste museu, as fotografias mostram de uma forma clara o sofrimento e a desumanidade na época da escravatura. É um verdadeiro murro no estômago. Passámos ainda por esta catedral, mas não estava aberta, por isso não conseguimos visitá-la. Passámos também pelo Museu do Freddie Mercury e caso algum de vocês esteja interessado, a entrada era $10. Durante o dia fomos comendo comida que levávamos connosco, mas ao jantar queríamos experimentar um restaurante que tinha sido bastante recomendado. Fomos ao Lookman. Dizem que é o melhor restaurante em Stone Town, ou pelo menos o restaurante com a melhor relação preço-qualidade. A comida é tradicional e boa e os preços são muito em conta para aquilo que se encontra em Stone Town. Tudo isto ficou a um total de 34.000 shillings, ou seja, cerca de 13 euros. Uma coisa que não podem mesmo deixar de fazer se vierem a Stone Town é ficarem para o pôr do sol. Nessa altura, todos os dias, o parque da cidade transforma-se em um mercado ao ar livre. Aqui vão encontrar imensa gente, imensa confusão e imensos locais. De volta para o hotel apanhámos o mesmo táxi que de manhã e ficou a $40 e dei a volta pelos 3. Assim que chegámos ao hotel fomos dar um mergulho e depois acabámos por ir descansar porque o dia tinha sido longo. Como no outro dia fomos até Jambiani, mas só em passeio, neste dia decidimos ir e ficar por lá. Fomos a pé pela praia, andámos cerca de 1 hora e pouco até lá chegarmos. Para o almoço, almoçámos num restaurante de um hotel, pedimos uma pizza por 15.000 shillings, um prato de calamares por 20.000 shillings e camarões por 25.000 shillings. Para beber, pedimos uma Sprite por 4.000 shillings e uma Pepsi por 4.000 shillings também. A nossa ideia era, à meia da tarde, apanharmos um barco para voltarmos para Pagé, mas neste dia não havia barcos porque a maré tinha estado muito vazia de manhã, ou seja, tivemos que meter os pés ao caminho. Quando chegámos ao hotel, ainda fomos dar um mergulho e depois fomos nos preparar para irmos jantar. Para jantarmos, decidimos ficar pelo hotel, pedimos um prato de frango e outro de massa do mar, ambos por 25.000 shillings. Para beber, pedimos 3 sumos por 6.000 shillings cada um. Ficou tudo a um total de 68.000 shillings, ou seja, 25 euros. Chegou ao fim o primeiro vlog, mas chega aqui um bocadinho do próximo. Passem pela descrição que vão estar lá algumas informações que vos podem ser úteis e já agora deixem like no vídeo e subscrevam o canal e sigam-me lá pelo Insta. Espero que tenham gostado, vemo-nos daqui a uns tempos.